Estamos envolvidos pela paz de Jesus e que Ele nos ajude a compreendermos aquilo que Ele pretende, o convite que Ele faz a todos nós, através dos seus enviados, dos Espíritos amorosos, do conhecimento que nos traz, para nos irmos conhecendo, porque não nos conhecemos ainda de verdade, e para também nos amarmos, que é uma coisa que nós ainda pensamos que sabemos, mas ainda não sabemos amar verdadeiramente. Mas vamos ver o quanto é necessário o conhecermos-nos. E então, trago algumas considerações dos espíritos amorosos que nos vêm trazer conhecimento para o nosso despertar tão necessário para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Então, como nos tempos mais recuados das civilizações humanas, temos que reafirmar que a maior necessidade da criatura humana é o conhecimento de si mesmo. Isto diz-nos Emmanuel no livro Consoladora, a psicografia de Chico Xavier. Desculpem. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada facto, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Isto diz-nos Joana de Ângeles no livro O Homem Integral. Portanto, nós devemos tentar conhecer sem nos julgarmos, sem nos culparmos, porque todos nós somos criaturas ainda imperfeitas e, portanto, o importante é aceitarmos-nos como somos, com o propósito de nos modificarmos. E em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, diz-nos assim: Ó homem, tu que dormes, desperta e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. E diz-nos o Espírito Hamed no livro Um Modo de Entender: somos criaturas caminhantes. O que estamos vivendo hoje é o produto das nossas escolhas, das nossas decisões. Portanto, responsabilidade nossa. E diz-nos Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. E diz-nos ainda Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz. Então, temos os convites de todos os espíritos e de Jesus, sobretudo, para que possamos realmente interiorizarmos a criatura que somos, a fim de conseguirmos vencer as dificuldades e sermos realmente pessoas verdadeiras. E então, inicio o pequenino trabalho e que começa por perguntar também: será que nos conhecemos? Alguns dirão que sim, eu sei muito bem quem sou, eu sei o que é que faço, eu sei o que é que quero, eu sei o que é que digo. Mas isso não tem nada a ver com o nosso conhecimento interior, com o conhecermos-nos de verdade. Então, conhecer-se a si mesmo é uma necessidade fundamental do ser imortal que somos, para se ter um conceito correto e real de nós próprios. Somente quem descobre o seu verdadeiro valor consegue uma aceitação serena de si mesmo e das suas limitações. Portanto, nós devemos ser verdadeiros, aceitarmos-nos como criaturas ainda imperfeitas, para, a partir daí, possamos realmente encetar o caminho da nossa retificação. Porque muitas vezes enganamo-nos a nós próprios e muitas vezes também enganamos os outros, porque mostramos ser o que realmente não somos, que é só de aparência.
E tantas vezes por nossa conveniência, porque nos interessa sermos desta ou daquela forma, nesta ou em qualquer ocasião. E, na maioria das vezes, também pelo orgulho. Esquecemos-nos que há olhos que nos veem e nós, distraídos, achamos que nos enganamos assim uns aos outros, como se o importante fosse enganar os outros. Mas o importante é que nós estamos a mostrar o que somos aos olhos de Deus. Precisamos com urgência conhecer-nos, a fim de nos retificarmos. Sem nos conhecermos, não conseguimos retificar-nos. E tornamos-nos criaturas, e tornamos-nos, se assim fizermos, criaturas mais felizes, mais equilibradas, com a verdadeira paz no nosso íntimo. Porque o facto de não nos conhecermos ou de nos enganarmos provoca em nós não uma paz serena, mas um conflito dentro de nós. Andamos constantemente em conflitos connosco próprios. Todo esforço individual no sentido do nosso aprimoramento só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, ou seja, pelo nosso querer. Querer é poder, não é? Distinguindo claramente os impulsos íntimos e optando por disposições que nos levam à mudança. Porque nós ainda temos esses ímpetos. Nós temos os ímpetos da agressividade, os ímpetos da impaciência, os ímpetos da intolerância, os ímpetos da incompreensão, da prepotência e ainda da maldade. É evidente que muitas vezes pensamos que já estamos diferentes. Olha, eu já estou um pouquinho diferente. E isso acontece com qualquer um de nós. Mas Deus põe-nos à prova e leva-nos a viver situações que nós mostramos realmente se nos modificamos ou se de facto ainda estamos na mesma. E às vezes, a maioria das vezes, pensamos que nos modificamos e ainda estamos ali a bater naquele ponto. É um erro? É mal? Não, não é propriamente um erro, é um mal, mas é para que nós possamos pensar que mudar não é fácil. É preciso muita persistência, é preciso agir, ou melhor, é preciso pensar antes de agirmos em qualquer situação. Porque somos pessoas ainda de grandes impulsos íntimos. Então, conhecermos-nos consiste numa profunda análise ao nosso interior, ou seja, falarmos connosco próprios, com honestidade, com sinceridade, libertos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e todas as viciações ainda próprias do ser humano. E porquê? Porque somos ainda os seres humanos que estamos aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, porque a nossa evolução espiritual não dá para que estejamos num mundo evoluído. Ainda um dia lá chegaremos, se Deus quiser, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Mas vivemos de acordo com o mundo em que estamos, não é? Um mundo de provas e expiações, como disse. Nessa análise sincera, vamos encontrar os nossos erros, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, admitindo que somos ainda espíritos imperfeitos, porque nós somos todos ainda espíritos imperfeitos, mas criados por Deus para a perfeição. Todos nós criados por Deus para a perfeição. Mesmo aquele que ainda tem os impulsos de maldade, também ele foi criado para a perfeição e caminhará para essa perfeição. Porque nós provavelmente não seremos assim, não sei, cada um é que sabe, mas lá atrás no tempo também já o fomos.
também já fizemos por certo, coisas de que as soubéssemos nos envergonharíamos. Portanto, devemos ter compaixão por essas almas que ainda fazem o mal. E às vezes a nossa forma de ser, o nosso impulso, o nosso instinto é de os condenar, em vez de às vezes orar por aquelas almas que não sabiam o que faziam, porque se soubessem o sofrimento que isso lhe acarretaria, não o fariam por certo. Mas todos estamos para aprender e para caminhar para Deus. O conhecimento próprio é a chave do nosso progresso e, por conseguinte, o progresso da humanidade. Porque todos somos criaturas que nós é que vamos melhorar o mundo. O mundo não se melhora por si. Somos nós, os seus habitantes, que faremos esse trabalho. E quando nós estivermos todos melhores, já não digo perfeitos, mas quando nós estivermos todos melhores, o mundo estará melhor, de certo. Ele, portanto, o conhecimento, nos leva à transformação moral, pelo esforço que empreendemos no domínio das nossas más inclinações. Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao mal? A resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos que lhe ofereceram a bela e sintética resposta: conhece-te a ti mesmo. Nela referiam-se os espíritos à frase lida por Sócrates no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, que, segundo o seu discípulo Platão, adotou em sua filosofia. Portanto, Sócrates adotou em sua forma de viver, na sua forma de vida. Em seguida, e certamente para nos oferecer o meio melhor para compreendermos a lição, o codificador argumenta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. É a grande dificuldade em que temos para nos conhecermos a nós próprios. E Allan Kardec pergunta de novo: qual o meio de consegui-lo? É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, 919A. Em longa, mas objetiva dissertação, eis o que nos diz Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara ao cumprimento de algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele, continua Santo Agostinho, que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e perguntasse o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, continua Santo Agostinho, acreditai-me, Deus o assistiria. Então, quando nós fazemos o esforço de querer algo de bom para nós no sentido da nossa evolução, nós temos a assistência de Deus e a assistência daqueles que são enviados por Ele através de Jesus. Ou seja, quando nós nos pomos a jeito, temos a espiritualidade amorosa a ajudar-nos, a incentivar-nos. Como o contrário. Ainda que extensa a mensagem de Santo Agostinho, porque eu não a trouxe toda, deve ser lida, estudada, meditada
e, sobretudo, aplicada a nós mesmos. Pela clareza e sabedoria dos argumentos apresentados pelo sábio e generoso espírito, e certamente por ser excelente meio de chegar à evolução consciente. A nossa evolução se dá pelo autoconhecimento. Com ele desenvolvemos o equilíbrio emocional e o autodomínio. Aprendemos a superar as dificuldades crescentes, porque as dificuldades crescem na nossa vida, fazem parte do nosso burilamento. Então aprendemos a superar as dificuldades crescentes sem desgastes, sem nos ferirmos ou ferirmos os que nos cercam, sem reagirmos por impulso, sem nos desequilibrarmos com as ações nossas e dos outros, porque às vezes as ações dos outros também nos desequilibram. Quantas vezes ações que os outros fazem que não sejam as melhores e nós desequilibramos-nos, quando por vezes esquecemos que cada um é responsável pelas suas ações. Podemos sim orar por eles para que eles sejam ajudados, mas cada um é responsável pelo que faz e, portanto, a sua consciência um dia lhe pedirá contas. No entanto, muitas das vezes nos desequilibramos pelas ações que os outros cometem ou que os outros fazem. A nossa evolução se dá pelo autoconhecimento e com ele desenvolvemos o equilíbrio emocional e o autodomínio. Aprendemos a superar as dificuldades crescentes. Eu já li isto, mas é bom repetir. Sem desgaste, sem nos ferirmos ou ferirmos os que nos cercam, porque às vezes nós ferimos os que nos cercam. Então, passamos a agir depois de fazer esta reflexão, a consultar o nosso anjo da guarda, desenvolvendo a capacidade de evoluir conscientemente, com roteiro para a vida, corrigindo pouco a pouco as nossas imperfeições, educando o pensamento para errarmos menos. Mas o conhecimento real de nós mesmos não é a construção de alguns dias, ele é obra do tempo. E nós também sabemos que nada dá saltos, tudo cresce paulatinamente. E assim somos nós. Esta obra do tempo são as nossas reencarnações, é o que nós fazemos em cada reencarnação que o nosso Pai nos concede, é este nosso tempo. Evidente que uns fazem o seu tempo maior, outros fazem o seu tempo mais pequeno, depende da disposição que cada um põe para a sua evolução, para o seu aprendizado. Se eu fico quieto, não quero saber de aprender o que quer que seja, unicamente quero me ouvir a mim própria, o meu tempo de aprendizado e de chegar ao rumo certo será certamente mais longo do que aquele que se esforça para conseguir mais depressa a sua evolução. E surge naturalmente o nosso aprimoramento como fruto do amadurecimento espiritual, esse amadurecimento que é feito paulatinamente através de cada reencarnação. Na maioria das vezes, provocado pela ação do sofrimento. E muitas das vezes, se não a maioria, nós só aprendemos pelo sofrimento. Provocado pela ação dos sofrimentos renovadores, que sensibilizam a criatura e a despertam para os valores do espírito, porque só o sofrimento é que nos desperta. Nós aprendermos, aprofundarmos o conhecimento, pô-lo em prática, é-nos muito difícil. Então, vem a dor renovadora para nos transformar, a nós, a todos nós, a toda a humanidade, no fundo, a toda a humanidade. Uns chegam pela compreensão natural, que não serão muitos, outros pela dor, que é também um meio de despertar, como acabei de vos dizer. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta:
O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? A resposta dos espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta, portanto, a nós, é a vontade. E dizem assim, numa frase curtinha: como são poucos os que se esforçam, e somos realmente muito poucos, as almas que se esforçam neste mundo de provas e expiações. E eu falo por mim próprio, cada um falará por si. E Miramês conclui esta resposta dos espíritos. As más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. Jesus, ao vir à Terra para iluminar os corações das criaturas, foi rejeitado, perseguido e morto entre dois malfeitores, simplesmente por querer mudar o comportamento espiritual dos povos, portanto, de nós, da humanidade. O povo, nós, não aceitámos o pão que descia do céu, rejeitámos a luz e ficámos nas trevas da ignorância. Assim ocorre com os ensinamentos do Mestre, quando vamos aplicá-los a nós mesmos. A nossa organização interna rejeita as modificações de vida que deveríamos aplicar a nós mesmos e expulsamos todos os conceitos da vida espiritual, acabando por nos crucificarmos a nós próprios no madeiro da ignorância. Os homens ainda não desejam fazer força para a autoiluminação. Os homens e as mulheres, enfim, a humanidade, não é? Esquecem a luz por estarem ainda dependentes das trevas. Mas Jesus não morreu, como pensam os ignorantes. Ele vive e renasceu como uma doutrina, o Consolador. Porque a doutrina dos Espíritos é a doutrina do Consolador. Ela esclarece-nos de todas as coisas, assim nós a queiramos estudar. Então, ela é o Consolador, o que Jesus nos prometeu, que haveria de vir fazendo lembrar a todos os povos de boa vontade da mesma presença do Senhor a nos dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho, eu vim salvar todas as criaturas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós só iremos a nosso Pai seguindo os ensinos de Jesus. E às vezes nós dizemos que Jesus trouxe-nos o ensinamento. Não foi só para nós o ouvirmos. Ele, ao dizer que ninguém vai ao Pai senão por mim, diz-nos: enquanto não fizerdes o que eu vos vim trazer, o que eu vos ensinei, não chegareis ao Pai. Claro, como dizia há pouco, tudo isto é fruto do amadurecimento que cada espírito vai tendo ou terá, não é? As más inclinações estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor. As más inclinações estão em evidência nas criaturas que rejeitam a disciplina. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Então, queridos irmãos, chegou a hora de colocar a verdade em nossos corações, de sabermos quem somos realmente, a fim de nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e nos instruirmos em todas as frentes do saber. Que nesta luz apareça a libertação para os nossos corações
presos à inferioridade. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram o lugar das virtudes e deixando que o Cristo se manifeste em nós. Criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele e o Pai, Jesus e o Pai, fiquem mais visíveis na nossa vida. E quando assim fizermos, meus queridos, estamos nos amando verdadeiramente a nós e aos outros. Então Jesus ofereceu-nos o seu amor no Evangelho Redentor. Que possamos nós, com o conhecimento de nós próprios e com a nossa modificação, oferecer-lhe a nossa gratidão. Porque devemos ter uma imensa gratidão a Jesus, Espírito iluminado que veio à Terra com a missão de nos instruir, de nos trazer o conhecimento, mas sofrendo por amor. E nós temos sido ao longo dos séculos criaturas ingratas que não valorizamos a vinda do nosso irmão maior, Jesus. Então, que nesta época em que estamos, embora não saibamos de certo se foi em dezembro, se foi em janeiro, se foi em maio, não importa. Importa a mensagem que Jesus nos trouxe e que lhe possamos agradecer em cada dia o grande amor que nutriu e que nutre por todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção.